Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém? Graças a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Graças a Deus. Nós estamos conversando, nós anunciamos durante os 3 últimos domingos, mensagens nas quais nós falamos a respeito do relacionamento de pais e filhos. No primeiro domingo nós falamos sobre a responsabilidade dos pais com os seus filhos. Explicamos que os nossos filhos foram colocados no mundo e desde criança eles foram chamados à existência. E desde criança eles manifestam isso, que eles vieram ao mundo para glorificar e para adorar a Deus. E à medida que eles vão crescendo, infelizmente, por eles não ouvirem, não compreenderem, não aprenderem conosco quem é Deus e quem é o Deus da glória, os nossos filhos vão sendo levados a adorar outros ídolos, a outros deuses. E o texto de Romanos, no capítulo 1, descreve o que acontece com as pessoas que não adoram a Deus verdadeiramente. Elas têm 3 consequências na sua vida. A primeira, elas passam a ter uma mente reprovável, ou seja, a forma como eles pensam e a forma que eles têm de interpretarem a vida é uma forma contrária aos princípios de Deus. Depois o texto de Romanos 1 explica que as consequências de você não amar a Deus e não conhecer a Deus, o torna uma pessoa que faz essas trocas, o torna uma pessoa promíscua do ponto de vista da sua sexualidade. E finalmente o texto diz que o Senhor nos entrega definitivamente para que a gente seja conduzida pelo inimigo, por não termos uma vida entregue a Deus. Na segunda e na terceira mensagem, nós explicamos aqui como a gente pode demonstrar amor aos nossos filhos, como é que nós podemos fazer isso. E a linguagem da Bíblia, e especialmente do livro de Provérbios, explica que nós devemos ser pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas amáveis, pessoas com palavras adequadas para os nossos filhos, porque isso vai construindo neles uma mente, uma emoção equilibrada e saudável. Essas foram as 2 últimas, e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, amigos, os que estão aqui e os que vão nos ver depois pela televisão, na Unicesumar, a importância da gente aprender com Jesus a ser um bom pai. De um modo geral, a grande parte das famílias vê os seus filhos como problema, como dificuldade. A realidade é que a sociedade atual, cada vez ela tem menos filhos, porque na visão dessas pessoas, elas acham que ter filhos, e quanto mais filhos se tem, mais problemas. No convívio diário com as pessoas começam a perceber claramente que os filhos são os responsáveis pelas inúmeras brigas e as confusões em muitas famílias. E isso acontece, essa compreensão da vida vem porque nós de fato não sabemos ser filhos de Deus. Nós não amadurecemos enquanto filhos de Deus. Nós não cremos que somos filhos de Deus, e por isso a gente conduz a nossa vida, enquanto pais, a partir da nossa mente, a partir da nossa energia, a partir daquilo que aprendemos com os nossos pais, e vamos nos deixando entregues quase que a uma ação automática na educação dos nossos filhos. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, diz: na verdade vos digo, que o Filho, Ele, Jesus Cristo, nada podia fazer de si mesmo, tudo dependia do seu Pai,
o filho nada pôde fazer de si mesmo. Se o filho nada pôde fazer de si mesmo, penso que alguns de nós, ao nos entregarmos e ao agirmos a partir da nossa própria mente, acharmos que nós sabemos ser bons pais, acredito que quando nós pensamos assim, nós estamos sendo extremamente pretensiosos. Por isso eu quero propor a cada um de vocês a aprenderem com o filho a ser um bom pai. Para isso a gente precisa viver algumas experiências ou passar por etapas na nossa vida que podem durar a vida toda e pode começar bem cedo e cumprir essas 6 etapas que eu vou falar rapidamente. A primeira etapa é o arrependimento. Explico. Jesus passou pelo batismo do arrependimento. No texto que nós vamos ler, Jesus, antes de viver e de ouvir a voz do Pai, ele passou pelo arrependimento, porque ele precisava passar por isso. Ele precisava passar por aquela experiência de viver e cumprir toda a justiça dos homens. Tudo que os homens faziam, ele teve que fazer. Para quê? Para que ele se tornasse um modelo para cada um de nós. Para que ele cumprisse tudo que os homens faziam, Jesus fez. Para que nós pudéssemos também viver essa experiência. Todos nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender não só uma vez, nos arrepender diariamente. Não nos arrepender apenas depois que pecamos, mas à medida que vamos nos tornando pessoas mais maduras e conhecemos a Deus, nos arrependemos antes de que o pecado tome conta da nossa mente. Há muitas pessoas que vivem essa experiência, elas sabem disso, elas sabem que o pecado não é alguma coisa que nos arrebata de um momento para outro, é um processo. E quando ele começa a ser fecundado na nossa mente, quando nós somos pessoas maduras, antes mesmo dele tomar conta da nossa alma, das nossas emoções, nós já o rechaçamos. Nós precisamos aprender a nos arrepender antes de pecar, porque é isso que vai trazendo a maturidade. É por isso que a palavra de Deus diz, por exemplo, que nós devemos pensar antes de falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se você não precisa responder, você apenas ouve e fica quieto. Você já teve a sensação, essa primeira é para as mulheres, vocês já tiveram a sensação de terem casado com o sogro? Vocês já prestaram atenção? E vocês, homens, já tiveram a sensação de terem casado com a sogra? Quando vocês olham para a sua esposa, você fala, é igualzinho. As mesmas reações. Isso porque a gente herda e a gente leva para a família da gente os mesmos hábitos, os mesmos costumes, a mesma cultura dos nossos pais. A palavra de Deus diz assim a respeito disso: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E assim nós nos casamos, vamos para a nossa família e levamos para a nossa casa as tradições da família, levamos para o nosso lar as enfermidades que nós vivemos naqueles lares, levamos para a nossa família as doenças que tínhamos lá, as doenças emocionais, os conflitos que vivíamos lá, as marcas negativas que tínhamos naquela família. É verdade, não levamos só as coisas ruins, levamos as coisas boas, mas são as negativas que nos marcam mais, são as negativas que influenciam. E aí no nosso convívio, no nosso conflito com a família, na nossa educação com os nossos filhos, nós trazemos os mesmos costumes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser livres. O texto diz que nós não devemos levar isso para as nossas casas. Todos nós precisamos ter consciência
de que somos pecadores, como diz o texto de Isaías. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Somos imperfeitos e a família na qual nós somos gerados também são de pessoas imperfeitas. Eles nos educaram de uma maneira e nós, de um modo geral, queremos levar isso para a nossa família. Queremos ser pais e mães do mesmo jeito que os nossos pais e as nossas mães foram conosco. Quantas vezes eu mesmo já disse para os meus filhos, no meu tempo não era desse jeito. No meu tempo eu fazia do jeito de forma diferente. Isso que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a minha época. A palavra de Deus diz que nós não devemos trazer essas marcas negativas das nossas famílias. É por essa razão que Jesus Cristo nos convida a andar na verdade, a viver a verdade. A Bíblia diz que a verdade nos liberta. A verdade nos liberta dos nossos velhos hábitos. A verdade nos liberta dos costumes negativos. A verdade nos torna pessoas livres, capazes de ser conduzidas pela graça de Deus. Enquanto não há arrependimento, enquanto não houver verdade na sua vida, você não terá liberdade de amar, de querer bem, de educar o seu filho com princípios de Deus, de tratar as pessoas debaixo dessa compreensão do Evangelho e da graça de Deus. A palavra de Deus diz assim: verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Não é a ciência, não é uma doutrina, não é uma regra religiosa que nos liberta, é a pessoa de Jesus. E é assim que nós aprendemos a ser pais. À medida que vamos sendo libertos, vamos aprendendo a lidar com aqueles que nos cercam, começando na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Quando nós cremos que somos filhos de Deus e somos libertos por Jesus, nós aprendemos a viver de uma outra maneira. E aí então você vai começar a ouvir aquilo que Deus disse para a pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Está lá em Mateus, capítulo 3, verso 17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi isso que o Filho ouviu, e é isso que você ouvirá quando você crê de fato que você é um filho e uma filha de Deus. Eu gostaria de convidar você a dizer assim comigo, repita comigo: este é o meu filho, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A segunda etapa é quando a gente vai aprendendo a fazer aquilo que o pai faz. O filho faz o que o pai faz. Jesus fazia o que o seu pai fazia. O seu pai era perfeito. Por isso a conduta de Jesus era perfeita. A Bíblia diz que em Jesus não houve dolo algum, não houve pecado algum. Do ponto de vista da graça de Deus, ele imitava o Pai, e ele tinha o poder de Deus dentro dele, que o capacitava para fazer aquilo que o Pai fazia. Ele era o próprio Deus, e a graça de Deus preenchia a sua vida de uma forma plena, de tal forma que ele tinha o poder de Deus para fazer, enquanto homem, tudo aquilo que o Pai fazia. Quando nós somos educados, quando nós somos tratados, nós imitamos os nossos pais. Se nós temos pais maus, a nossa conduta será ruim. Se nós temos pais que não conseguem amar, a nossa capacidade de amar será menor. Se nós não temos pais que lidam com conteúdos que procedem de Deus, se nós temos pais que não conhecem a Deus, o nosso comportamento vai ser vazio. É assim que nós
agimos, e é assim que nós nos comportamos. Às vezes os nossos pais têm comportamentos corretos, adequados, apropriados, mas a motivação deles ao fazerem isso é uma motivação inadequada, errada, e por isso, junto com aquelas coisas corretas que eles querem nos fazer, eles nos impõem algumas tarefas, algumas responsabilidades, algumas ações, para que a gente se torne pessoas, do ponto de vista da sociedade, aceitos, adequados, mas dentro da alma da gente, nós vamos desenvolvendo doenças, enfermidades. Jesus dizia assim: eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós, fazeis o que vocês ouviram dos vossos pais. Você sabe por que você é do jeito que você é? É porque nós herdamos dos nossos pais. E nós somos assim. Nós vamos, de certa forma, morrer fazendo muitas coisas que os nossos pais fizeram. E a Bíblia diz, como li, que essa velha paternidade que nos impõe coisas negativas precisa morrer. Essa velha paternidade não pode dominar a nossa vida, porque quando você é um filho de Deus, quando você compreende isso, quando você entende isso, você começa a olhar não para o seu velho pai, para o seu pai antigo, você começa a olhar para um novo pai, você começa a olhar para Deus, e esse pai, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é cheio de bondade, ele é cheio de graça, e ao olhar para ele, você vai ter alguém perfeito, alguém justo, alguém coerente, alguém com quem você pode travar um relacionamento e ter a certeza que você sempre será aceito. Há um diálogo na Bíblia muito interessante, Jesus e Filipe. Filipe diz assim para Jesus: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Quando você é transformado por essa visão do Pai, o seu coração começa a se aquietar, a perder os medos, a perder as ansiedades. Nenhum pai terreno pode dar o amor que você necessita. Nenhuma mãe terrena pode te amar com tanta intensidade como Deus o ama. Não existe nenhuma possibilidade de você ser curado das suas doenças, das suas enfermidades, das suas dores na alma, do seu conflito, se você não olhar para o Pai, se você não enxergar o Pai, se você não fixar os seus olhos em Deus. Existe uma maneira muito simples da gente fazer isso. A Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita, e o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Qualquer um pode ir para a palavra de Deus e descobrir, desvendar esse caráter amoroso e bondoso do Pai. Mas quando nós queremos conduzir a nossa vida por nós mesmos, quando nós queremos agir achando que nós, por termos uma capacidade, às vezes gerencial, às vezes empresarial, às vezes organizacional, às vezes intelectual, quando nós queremos agir por esses caminhos, o que nós vamos passando para as pessoas e para os nossos filhos é apenas a nossa insensatez, como diz a palavra de Deus. Quando você começa a olhar para o Pai, você começa a ser ganho por Ele, e o seu coração vai sendo transformado, e você começa a educar os seus filhos de acordo com o padrão de Deus e desse Pai amoroso. No texto que nós lemos, ele começa com a expressão que o pai diz ao seu filho: esse é meu. E aqui a gente tem a terceira etapa desse processo da gente ser pai. É que a gente precisa ter essa segurança
de que nós pertencemos ao Pai. Todo ser humano tem necessidade de pertencer. Todo ser humano precisa ter essa percepção de que ele pertence a alguém. Alguns anos atrás, quando ainda um jovem pastor aqui em Maringá, nós criamos um programa que nós saímos às noites, distribuindo sopa para as pessoas, especialmente no inverno. Levávamos o cobertor, os jovens iam, e eu estava lá junto com eles, e vivemos uma experiência muito interessante. Encontramos uma mãe com algumas crianças, e uma delas bem miudinha, talvez uns 4 anos, por aí, e nós achamos aquela criança muito bonita, muito linda, e ela recebeu aquela sopinha, e nós a cercamos ali, e de repente resolvemos ir embora, mas ela foi, assim, cativou o coração dos jovens que estavam ali, e uma daquelas moças que estavam ali, começou a falar para aquela criancinha, você não quer vir com a gente? E ela olhava para a mãe dela e dizia, mamãe, quero ficar com a minha mãe. Toda criança, todo ser humano precisa ter esse sentimento de pertencer, precisa ter essa segurança de que é filho, precisa ter essa certeza de que tem um peito para colocar a cabeça, de que tem um braço para ser acolhido, de que tem uma palavra amorosa de alguém que pode dizer assim, este é meu. Todo ser humano precisa disso. E quando eles não têm isso, eles começam a procurar, eles começam a buscar isso, eles vão à procura disso, alguns vão para outros deuses. Há dezenas, centenas de jovens procurando mocinhas, rapazes, procurando um peito aonde possam encostar a cabeça e ter esse sentimento de que eles pertencem a um pai. Por isso é que há tanta gente com ansiedade, é esse desespero de encontrar alguém a quem ele se sinta pertencido. E às vezes nós, enquanto educamos os nossos filhos, começamos a exigir de nós mesmos muito, fazemos muitas exigências a nosso respeito, queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. E aí nós começamos a pensar, eu estou educando meu filho bem, eu estou fazendo as coisas tudo certo, eu estou oferecendo o melhor do ponto de vista social para ele, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da educação, e você, ao invés de gerar no seu filho uma pessoa amável e amada, alguém que você de fato ame, você vai gerando uma pessoa ansiosa, porque ela quer ser aceita, e ela vai à procura e vai fazendo todos os caminhos para encontrar e ter esse sentimento de que ela pertence a alguém. Alguns de vocês já sabem, eu sou órfão. Meu pai eu perdi quando eu tinha 18 dias, então eu morei com 11 famílias diferentes. E cada família que eu chegava, eu queria agradar. Eu fazia um esforço para agradar. Em uma delas era uma família muito pobre, morava a alguns quilômetros da praia. Família de 8 crianças, e eu era o 9º. E eu, por volta dos 9, 10 anos, acordava muito cedo. 4h30 da manhã eu era acordado, e eu andava 4 a 5 quilômetros, mais ou menos, para ir até um arrastão. Um arrastão junta um grupo de pessoas de um lado, outro do outro, joga uma rede no mar e puxa os peixes. O dono da rede fica com 50%. O restante dos peixes ficam com os que ajudaram. E o que sobrava ficava com as crianças. E eu era uma delas, 2 ou 3 crianças.
e pegava aqueles peixes e colocava dentro de um embornal e vinha correndo e indo rápido porque eu precisava chegar em tempo de ir para a escola, e entregava aquilo para aquela pessoa que cuidava de mim, que era uma tia, e ela pegava aquilo com tanta alegria, porque aquilo era o alimento que nós podíamos ter. Eu queria agradar. À medida que eu fui crescendo, eu fui descobrindo que uma das coisas que agradava as pessoas, nas famílias que eu morava, era dar uma ajeitada na mesa, depois do café, depois do almoço, e eu sempre tomava a iniciativa. Eu ia lá, dava uma ajeitada, tirava o prato, levava na pia, dava uma limpeza ali na mesa, na toalha coberta de plástico transparente. Vocês lembram disso, né? Alguns, né? Era assim, porque eu queria agradar, eu queria ouvir, este é meu. O seu filho precisa ouvir isso, o seu filho precisa saber disso, ele precisa ter esse sentimento de que ele pertence, porque quando não se tem esse sentimento, inúmeras doenças vão tomando conta do nosso coração. Muita gente vai adoecendo porque não tem esse sentimento de pertencer. Eles não vivem essa sensação de pertencer. Sabe como é que Deus corrige? Se você já é adulto e você ainda não viu isso, não experimentou desse sentimento de pertencer, Deus corrige e diz assim: ei você, vem aqui, você é meu filho. Você me pertence. Você tem um peito, a palavra de Deus diz, e isso foi cura para a minha vida, que o Senhor recolhe os órfãos e cuida deles. Eu tenho um Pai que é eterno. Quando um filho de Deus tem essa consciência, ele se sente seguro. Ele se torna capaz de amar, ele se torna capaz de cuidar do outro, ele se torna capaz de abraçar o outro, ele perde esse medo de querer bem. A quarta etapa, para ser filho, você tem que saber que você é de fato filho. A palavra de Deus ensina assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, a saber, os que creem no seu nome. Como é que você sabe que você é filho? Você sabe que você é filho quando você tem uma herança. Apenas os filhos podem ter herança. É assim nas leis e é assim na palavra de Deus. Apenas o filho pode herdar as coisas das suas famílias. A palavra de Deus diz: se vocês são de fato filhos, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Como é que eu sei que sou filho? É porque eu herdo algumas coisas específicas do meu pai. Eu herdo do meu pai. O texto diz assim: Jesus ouviu do pai: este é meu filho. E ele herdou do pai tudo que o pai tinha, ele tinha na alma e nas emoções dele. Filho herda do pai. Então a pergunta é: qual é a herança que você herdou de Deus? Qual é a herança que você vai deixar para o seu filho? O que você herdou de Deus? O que você vai deixar para os seus filhos? A palavra de Deus ensina e diz que toda boa dádiva procede do Pai. Tudo que é bom que você tem veio de Deus para a sua vida. E Deus nos dá muitas virtudes, muitas habilidades, muitos valores, muitas capacidades. Deus trabalha a nossa vida para isso. E Ele vai desenvolvendo essas coisas em nós. E vai nos dando esses valores, essas virtudes, esses dons, essas habilidades.
Nós herdamos isso do Pai. A Bíblia diz que nós temos um nome que só o Pai conhece. Você herda isso, é uma coisa própria, que você só herda do seu Pai, chamado Deus. E essas virtudes vêm para a sua vida. E você vai transmitir essas virtudes e essas qualidades, esses valores que vêm de Deus para os seus filhos, quando você se torna pai ou se torna mãe. Ninguém suporta viver num ambiente onde só tem problemas. Ninguém suporta viver num ambiente nos quais as pessoas são sempre consideradas pessoas ruins. Ninguém suporta viver num ambiente onde as pessoas ouvem e aprendem que elas não servem para nada. Ninguém suporta viver num ambiente onde os aspectos negativos da vida são mais observados do que as qualidades. Gente que não sabe que é filho de Deus e que não é saciado na sua alma com o amor que vem de Deus, é gente que não tem gratidão. É gente que não tem um olhar para ver as virtudes de Deus na sua própria vida e na vida do outro. Todos nós precisamos saber, compreender, entender o ambiente que nós vivemos, para que a gente construa nesse ambiente os princípios de Deus e os valores de Deus. Eu convivi com um jovem que desde a infância dele, ele era espancado pelo seu pai. E ele falava, o pai falava para ele que ele era burro. Ele tinha algumas limitações no aprendizado, que não se sabia por que ele tinha, mas tinha. E o seu pai, sempre que pegava as suas notas, o espancava, batia, dizia que ele era burro. E ele foi crescendo. Quando ele completou os 18 anos e meio, 19 anos, ele tirou um passaporte, viajou para a Inglaterra e desapareceu da sua família durante mais de um ano. Depois de um ano, chegou uma carta na casa do seu pai, em inglês. E a carta dizia assim: para que o senhor saiba que eu não sou burro, estou te escrevendo em inglês. Você se compara com as outras pessoas? Você compara os seus filhos? Quando você faz isso, você está deixando de perceber as boas coisas que Deus colocou na sua vida e na vida do seu filho. Deus colocou valores, habilidades, para eles aprenderem. Alguns vão se dar bem, gostam de estudar. Outros gostam de música. Outros gostam de cozinhar. Mas é Deus quem derrama tudo isso na nossa vida e na vida deles. E se nós não cremos que somos filhos, vamos nos tornando pessoas ansiosas, pais ansiosos. Começamos a exigir dos nossos filhos aquilo que eles não foram chamados para ser. Começamos a impor tarefas e responsabilidades na idade inapropriada. Perdemos o equilíbrio na educação. Deus não nos chamou para ser aquilo que nós achamos que os nossos filhos devam ser. Deus os chamou para que eles vivam para a glória de Deus. E é sua responsabilidade ensinar aos seus filhos quem é Deus. E quanto mais você ganha consciência que você é filho, mais você anda pelos caminhos do Senhor para educar, mais descanso, menos ansiedade, menos medo, menos temor. Se você não se sentir filho de Deus, você nunca se sentirá amado e você nunca
será capaz de amar. A palavra de Deus diz assim, é um texto da Bíblia maravilhoso. Vejam meus irmãos e minhas irmãs, com quão grande amor nos foi concedido pelo Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Rodolfo, veja que grande amor o Pai te concedeu de você ser chamado filho de Deus. Vocês são filhos. Não tenham medo, confiem nele. E vocês vão ser capazes de amar, de educar, de querer bem aos seus queridos. A quinta etapa a gente já está encerrando. É você ser amado. Filhos que não se sentem amados, têm medo do futuro. Pais que não acreditam que são filhos de Deus e são amados, têm medo do futuro. É por esta razão que a gente vive uma geração de jovens ansiosíssimos. A ansiedade entre os jovens é um nível altíssimo, porque as exigências que estão sendo feitas a eles são imensas. E eles então vão buscando caminhos para resolver e atender e agradar os seus pais, porque eles não aprendem que eles foram chamados para agradar em primeiro lugar ao Pai do céu. E ao agradar ao Pai do céu, eles vão agradar aos seus pais aqui da terra. É por isso, quantos pais avarentos, quantos pais exigentes, excessivos nas suas ações, nas suas correções, quantos pais inquietos, quantos pais desesperados, quantos pais briguentos, quantos pais que têm cadeados no coração, não conseguem amar, não conseguem abraçar, não conseguem conversar, não conseguem tocar os seus filhos, têm cadeados no coração, não gastam tempo com os seus filhos. A palavra de Deus diz assim: com amor eterno te amei. Tempo é demonstração de amor. Deus gasta tempo conosco, a eternidade, o tempo todo conosco. Dia a dia Ele diz: estarei convosco todos os dias. Isso é amor. E Ele diz: com bondade te atraí. É tempo e gestos de bondade, de misericórdia, que atrai os filhos para nós, que traz os filhos para perto da gente. É muito simples, a psicologia explicou isso, Skinner explica. A experiência de Skinner é uma coisa básica para a gente entender essa relação e entender relacionamento. Skinner fez a experiência, como a maioria de vocês sabem, com os ratinhos, faz um labirinto, uma caixinha, faz o labirinto, coloca de um lado um ratinho, do outro lado coloca uma comidinha, aí o ratinho é estimulado, aí até aquela comida ele vai a primeira vez, aí ele aprende que quando ele chega no final do labirinto, ele come um pedacinho de queijo, ele gosta. Aí ele é colocado lá de novo, ele faz o mesmo caminho de volta. Depois eles colocam um sininho, e daí eles tocam o sininho, põem a comida, o ratinho vai lá e pega a comida. Depois eles tiram a comida e deixam só o sininho. O ratinho continua indo lá quando ouve o sininho. Aí depois, no final da experiência, eles colocam o ratinho, bate o sininho, o ratinho vai de novo, e quando o ratinho chega lá, eles dão uma martelada na cabeça do ratinho. Aí o ratinho volta lá na posição original, é colocado lá de novo, bate o sininho de novo, sabe o que acontece com o ratinho? Ele não vem mais.
E é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Falamos que cuidamos deles. E cuidamos do ponto de vista humano. Tratamos bem, fazemos as coisas para eles do ponto de vista humano, mas não mostramos para eles o que é o verdadeiro amor que só nasce em Deus. O amor exige atos de atração, de bondade, de gestos, de carinho, de abraço, de beijo, de cafuné. Cada filho tem um jeito. Cada um reage de uma maneira. Mas à medida que eles vão sendo amados, que eles vão se sentindo amados, eles vão mudando a sua vida. Falta de tempo para os filhos. Falta de tempo para os filhos cria distanciamento, ausência, problemas não solucionados, apenas adiados, que vão se complicando cada vez mais, gera ansiedade. Porque no coração do filho não tem essa sensação de que ele é amado. E para encerrar, a sexta etapa, o pai tem o maior prazer e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que alegra vocês ao verem os seus filhos? O que traz prazer para você? Você gostaria de que o seu filho dissesse que a maior alegria dele é ter você como pai e mãe? A Bíblia diz que eu não devo falar de mim mesmo. Seja o outro que te louve, não a tua boca. Deve, e é maravilhoso um filho ouvir: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Prazer, elogios, alegria, faz parte da vida dos nossos filhos. Eles precisam ouvir que você tem alegria de tê-los como seus filhos. Você precisa ouvir, os seus filhos precisam ouvir que eles não são problema, que eles são benefício para a sua vida, que eles são bênção. Eles precisam ouvir que eles são amados e queridos. Infelizmente, nós vivemos em ambientes muito críticos, muito duros, porque queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Cobramos. Pessoas muito críticas terminam sozinhos a vida. Fiquem isolados. A palavra de Deus diz assim: é melhor morar num canto eirado do que morar numa casa ampla com uma mulher queixosa ou rixosa. Um canto eirado é um cantinho na eira da casa onde cai chuva todo dia. É melhor ficar lá do que ficar na casa ampla com a mulher que está sempre reclamando, falando. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Você precisa aprender a fazer isso. Mas para você fazer isso, você precisa ouvir e crer que você é amado. Nesse capítulo de Provérbios, 10 versículos depois, capítulo 21, verso 19, o texto coloca o homem mais longe ainda e diz assim: melhor é morar no deserto do que morar com a mulher rixosa e iracunda. Morar no deserto naquela época era morar com os leprosos, era ser isolado da sociedade. É claro que os homens devem estar pensando assim: bom, esse recado é só para as mulheres, não é para mim. Na Bíblia não existe essa diferença. Aqui é ser humano. No caso é ser humano do sexo feminino. Mas vale para todo mundo. Iracundo quer dizer alguém que é cheio de ira. Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa responder.
Você tem crises de explosão com as pessoas? Você grita com as pessoas? Com seus filhos? Seus amigos? Com as pessoas que são perto de você? A Bíblia ensina que o primeiro sentimento que as pessoas têm, que a humanidade teve, foi o medo. Adão teve medo de Deus. E o segundo sentimento foi irritação. E Jesus diz que se alguém gritar com o outro e chamar o outro de tolo, já matou o outro, no coração, na alma. É difícil viver em ambientes assim. Vai ficando pesado. A palavra de Deus mostra que o nosso Pai encoraja, elogia. Ele chama de fiel aqueles que o amam. A reclamação e a queixa, ela deprime as pessoas com quem nós convivemos, especialmente os filhos. A palavra de Deus diz assim: não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. A raiz da palavra é a mesma que veio fazer existir a palavra depressão. Então o elogio, ele faz parte da vida de quem conhece o Filho. Deus é bondoso, é cheio de elogios para os seus filhos. Ele diz: vocês são meus, vocês são a menina dos meus olhos, vocês são meus filhos amados. E nós olhamos para os nossos filhos e fixamos o nosso olhar apenas nessas pequenas coisas. E não olhamos para a sua vida, não olhamos para o todo, para as suas qualidades, para as suas virtudes colocadas pelo próprio Deus na vida deles. Você pode ser um pai responsável, sim. Você pode educar o seu filho muito bem, sim, e ser leve, por causa da presença de Deus na sua vida. Para um filho crescer com saúde, ele precisa compreender que as virtudes que ele tem, ele herda do pai. E ele precisa compreender que as coisas ruins da vida dele, ele herda da sua natureza pecaminosa. Os nossos filhos, todos, têm coisas boas e coisas negativas. As boas devem ser percebidas por nós. As ruins a gente deve ensiná-los a colocar diante de Deus, a fazer com que eles aprendam a se arrepender, a fazê-los a ir para a cruz de Cristo e depositar na cruz de Cristo os problemas, as dificuldades. E é nisto que vem a saúde e o equilíbrio entre as virtudes e os defeitos. Eu quero encerrar dizendo a vocês que a minha palavra aqui e o meu desejo nessas 4 mensagens foi trazer uma palavra de esperança para cada um de vocês. É possível a gente reconstruir uma geração de jovens que amem de fato a Deus. E à medida que eles amarem a Deus, eles vão acertar na vida, em todas as áreas da sua vida. Como é maravilhoso, como é lindo ver jovens que amam a Deus. Outro dia eu estava trabalhando lá na universidade, uma pessoa marcou um horário, e geralmente quando marca o horário comigo, eu já penso que é algum problema. E chegou lá uma jovem professora, jovenzinha, talvez uma mãe recém-casada, chegou ali e disse: olha, pastor, eu estou aqui porque eu queria pedir para o senhor nos ajudar a encontrar uma sala, porque eu quero me reunir com algumas das minhas alunas, porque eu quero falar de Jesus para essas alunas. Como é bom, como é lindo. Fui no almoço da Unicesumar, cheguei lá, o almoço foi ontem, sábado, os melhores alunos da Unicesumar. Tem alguns dos nossos aqui lá, é lindo, os primeiros colocados.
Mas é muito mais lindo ver um jovem que diz assim: sim, eu quero viver para a glória de Deus, e aprendi isso com os meus pais. Os meus filhos, na hora da decisão deles profissional, eles vieram conversar comigo e perguntar sobre isso. Os filhos sempre fazem isso, ficam naquela dúvida. Eu disse: você pode escolher a profissão que você quiser, mas o que eu maior desejo no meu coração é que vocês amem a Deus, que vocês o conheçam e que vocês queiram viver para Ele. Jeremias diz, nesse tempo de tanta confusão que nós estamos vivendo, Jeremias diz assim: quero vos trazer uma palavra que dê esperança. Confiem em Deus, creiam que vocês são filhos e eduquem os seus filhos. Nós vamos participar da ceia. E há um momento singular na vida de Jesus, espetacular, lindíssimo. Jesus estava no Monte da Transfiguração, os céus veio até a terra, e eles viveram um momento maravilhoso. E quando eles desceram, chegaram na cidade, no vilarejo, tinha ali um pai que havia levado o seu filho estava com problemas, com dificuldades, com lutas, um ataque. Alguns diziam que era um demônio, e aquela criança estribuchando, e os fariseus e os discípulos discutindo o que eles tinham que fazer com aquela criança. E eles discutiam a doutrina, discutiam a teologia, discutiam todos os assuntos. Aí Jesus desce, olha para aquele pai e diz para aquele pai: trazei-mo o seu filho. Quero convidar você a você trazer o seu filho, não para mim, mas para Jesus, a colocar nas mãos do Senhor. Você pode estar aqui e dizer: mas eu não tenho filhos. Não tem problema, você tem um irmão, você tem um pai. Trazei-mo para Jesus, apresente a Ele, coloque nas mãos dEle. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos por um instante. Lembre-se das pessoas que você convive, lembre-se delas. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Se você crê que você é filho, e se você é um filho que quer crescer e amadurecer como filho de Deus, trazei as pessoas do seu relacionamento aos pés de Jesus.